Então, nós gostaríamos de saber a sua opinião. Qual é a avaliação que você faz? A pergunta final foi essa, afinal, reduz ou não, né, a participação da cidadania para saber o que se passa no governo? É preocupante, Heródoto. Eu acho que é uma medida que vem de encontro aos anseios da sociedade de honestidade e transparência. Então, na prática, essa lei ela não muda os critérios de classificação dos documentos, mas amplia as pessoas que podem classificar os documentos. Então, na prática, isso vai levar as informações que deveriam ser públicas, via de regra, elas podem se tornar cada vez mais restritas e por um número maior de pessoas, visto que definia somente chefes de Estado, embaixadores, comandantes das Forças Armadas, hoje estende isso a ocupantes de cargos comissionados e de baixo escalão. Então, é uma boa pergunta que eu acho que a resposta virá no acompanhamento prático, se esse decreto se mantiver. Agora, Maria Fernanda, qualquer documento poderia passar por vamos dizer, por esses prazos? Ou são só determinados documentos em determinadas áreas do governo? Heródoto, a regra é a publicidade. Então, temos aí a transparência ativa, que são os governos, a União, estados e municípios, que têm a obrigação de dispor a informação para os cidadãos. E a transparência passiva, que é permitir ao cidadão acessar, através do sistema de informação aos cidadãos, as informações públicas, que não são informações do governo, são informações públicas, de todos nós. Então, alguns documentos podem ser classificados como ultrasecretos, secretos ou reservados, mediante a imprescindibilidade da segurança do Estado e da sociedade. Então, não são todos os documentos que podem ser classificados dessa forma, mas a lei não explicita o que é esse critério para considerar uma informação imprescindível à segurança e à soberania nacional. Vou citar uma hipótese. Suponha que esteja à disposição os contratos feitos pelo BNDES. Né? Aí o gestor lá diz, não, isso aqui é secreto. E pimba, classifica como secreto. E aí a gente fica sem saber. É isso ou não? Na prática, o que pode vir a acontecer é isso. É óbvio que existe também o recurso das pessoas interessadas poderem recorrer dessa classificação, e existem diversas instâncias para recurso, geralmente a pessoa hierarquicamente superior, ou então a comissão mista, que pode avaliar isso também, uma comissão feita de pessoas de diversas áreas, que pode também analisar se essa classificação foi feita de forma correta. Bom, em outros países do mundo também há documentos que são divulgados depois de 15 anos, 20 anos, 30 anos em alguns casos. Né? Seria algo semelhante? Lá também você teria um número maior de funcionários que poderia exigir que um documento ficasse secreto tanto tempo quanto agora no Brasil? Olha, em relação a outros países, eu te confesso que eu não posso afirmar que tipo de funcionário tem o poder ou não para classificar os documentos dessa forma. No Brasil, a forma que foi feita são os documentos ultrasecretos, ou seja, aqueles que ficam 25 anos, podendo até ser renovado, ou seja, 50 anos de sigilo sobre esse documento. Era um número de pessoas muito restrita, que era o presidente, o vice, os ministros de Estado, os comandantes das Forças Armadas e corpo diplomático no exterior. Então, a ampliação disso, num país como o nosso, que entra governo, sai governo, a gente tem sempre escândalos de corrupção e de caixa 2, não sei se seria o mais adequado até mesmo fazer essa comparação com outros países, porque cada um vai viver a sua realidade, e a realidade nossa no Brasil, nós sabemos qual é, e não me parece prudente aumentar
o número de pessoas que pode restringir essas informações e de centralizar ainda mais uma prática que devia ser excepcional. Agora, pode-se recorrer ao Poder Judiciário? Sim, pode-se recorrer também ao Poder Judiciário. Existe a possibilidade de uma medida chamada habeas data, onde o cidadão onde o cidadão pode requerer ao Poder Judiciário que sejam reveladas informações sobre o peticionante e também na hipótese de recorrer à comissão mista que tem essa incumbência de rever as decisões que foram classificadas. Bom, a justificativa dada pelo vice-presidente em exercício da presidência, né, o Mourão, ele diz que é por apenas uma questão de ordem burocrática. Dá para concordar ou não? Heródoto, não me parece que no balanceamento entre a transparência e a burocracia, deva prevalecer a diminuição da burocracia, porque eu entendo que a burocracia não é desejável, mas abrir dessa forma, como eu falei, transformar uma exceção em uma coisa mais ampla, não me parece justificável abrir mão da transparência, que é um dispositivo constitucional, para priorizar um combate à burocracia. A mim não me parece a melhor solução.